o Deep Learning, né, que é o que a gente tem para o estado da arte para várias tecnologias, para várias áreas do conhecimento, são papers de décadas. Só que o que viabilizou? Você não tinha como resolver analiticamente, você não tinha poder computacional e você não tinha um volume de dados. Porque a inteligência artificial, a gente treina um modelo. O modelo é um algoritmo de computador. O treino dele está diretamente ligado à quantidade de dados. Quanto mais dados você tem, por exemplo, vou prever se um paciente meu ele tem uma probabilidade de desenvolver uma doença cardiovascular. Quanto mais históricos de pacientes passados eu tiver, esse teve, esse não teve, baseado em altura, peso, colesterol, etc e tal, o meu modelo tende a resolver com mais acurácia. Então, assim, Python também é uma linguagem da década de 90 para frente, mais ou menos ali. Então, o que aconteceu é isso, barateamento das tecnologias. Hoje você compra GPU, você compra memória RAM, você não precisa ter a máquina, você processa na nuvem, AWS, Google Cloud, etc. E o volume de dados que estão sendo produzidos, né? Então, a era da informação, alguns vão falar. A gente passou também a compartilhar muita coisa, né? Muito conhecimento que às vezes estava restrito a um grupo de pesquisa, agora com o advento, claro, a expansão cada vez maior dos hubs de compartilhamento, a gente começa a usar informações de outros pesquisadores. A gente começa a ter um conjunto, reunir um conjunto de ativos cada vez maior. Às vezes coisas simples do nosso dia a dia, que estão ali coletando dados sobre a gente, quem sabe exista por trás de uma grande rede de supermercados um compartilhamento de informações sobre inferência de produtos. E isso também é um advento que vem a facilitar, tornar mais presente no nosso dia a dia toda essa mecânica aí de inteligência. Eu acho que, além da parte tecnológica, a gente melhorou como a gente coleta e organiza dado, né? Porque sem dado não tem inteligência artificial, não tem como a gente analisar e aí trazer novos desfechos e entender melhor esse dado. Por exemplo, na medicina, até 5, 10 anos, todos os prontuários eram escritos à mão. E a gente tem aí, todo mundo sabe que letra de médico é quase impossível de ler. Então, com aqueles melhor não prontuários à ter, mão, né? melhor, é como se não tivesse nada, né? Então, hoje a gente começa a coletar dado mais padronizado, a gente começa a dividir dados e a partir daí a gente começa a entender e trabalhar esse dado. Então, além desse crescimento do poder computacional e da tecnologia estar mais democratizada, né, acessível, o dado está um pouco melhor. A gente tem muito a melhorar ainda. A gente produz uma quantidade gigantesca de dados, tem até aquela famosa frase do Eric Schmidt falando que a cada X tempo a gente produz o que a gente não produziu, que a gente produziu como humanidade até o ano 2000, por exemplo, né? Que a cada X minutos lá. É muito louco parar para pensar nisso, né? Porque hoje, com o advento da internet, com a quantidade aumentando de pessoas com o poder de ter um celular nas suas mãos, né? Pessoas comuns, né, que não sejam pessoas de tecnologia, podendo ter um computador na sua casa, elas estão produzindo dados. E muitas das vezes não são dados como, por exemplo, postar uma foto, mas dados transacionais também. Dados que geram logs, né, tipo, de comportamento. E através desse comportamento, a gente também é dado para ser usado para uma inteligência artificial. E aí eu acho bacana também a gente situar, poxa, a audiência está pensando, beleza, eles estão falando de inteligência artificial e estão falando de dado. Como que uma coisa chega na outra coisa? Como que o dado, a transação, o que eu escolho no mercado, vira uma inteligência artificial? Acho que talvez os doutores possam explicar para a gente, aí eu vou consultar os universitários. Essa questão é interessante, até a coleta, né, que fala na farmácia, senhora, você pode dar o CPF? Esse CPF é interessante. Tem plano de saúde também? O como que são coisas Vai que enriquecendo os podem dados, né? enriquecer, são dados. Os dados são o quê? Textos, números, imagens, vídeos, tudo isso é dado, o que é para ser armazenado. Mas a inteligência, até uma questão polêmica, em alguns países, né, que o plano de saúde pode atrelar a decisão de aceitar a pessoa ou não. O consumo numa farmácia, por exemplo, pode falar que você tende a desenvolver uma doença daqui a 20 anos. E talvez quando você cruza os dados com um plano de saúde, o plano pode se recusar lá na frente. Então, olha só, o que é um dado que ele vai sendo coletado num simples CPF, às vezes que a gente informa para ganhar R$ 2 de desconto. A gente acha, né, que é para ganhar R$ 2 de desconto. Exatamente. E Tá depois a gente vendendo tá a pagando um alma no dia, futuro, talvez né? um plano de saúde caríssimo ali. Faz sentido, eu não sei da área de saúde, não sei como que é lá no Canadá, tem essa polêmica. Não, eu acho que faz todo sentido e a gente tem dado sendo coletado a todo momento, né? E o que a gente quer aí é tentar caracterizar, né? Quando a gente fala em dado, a gente quer ter informação que possa transformar aquela informação numa tomada de decisão. Por exemplo, hoje lá na universidade, a gente tem um projeto onde a gente estuda pacientes com depressão e
como eles mexem no celular, como eles estão digitando, quantas vezes desbloqueiam o celular e até mesmo pela feição na abertura por face, a gente está conseguindo predizer se eles vão ter uma recaída, vão precisar trocar de medicação, vão precisar ir para o pronto-socorro. Então, tudo é dado. Então, tudo que gera uma informação que pode conectar pontos para daí levar a um outro resultado, a gente trata como dado. Então, isso pode ser desde o CPF até dado de peso, altura, como mexe no celular, as atividades do dia a dia e etc.